Olá, estudante de física. Estamos aqui para gravar mais uma aula, na verdade, né, uma resolução de exercício, que não deixa de ser uma aula, com esse projeto, né, Hora do Enem. E vamos hoje resolver uma questão do Enem de 2013, que vai trazer dois conteúdos: mecânica e eletromagnetismo. Então, uma questão muito interessante e que exigiu bastante dos candidatos. Ficar atento aí, porque ela é uma questão diferenciada e que vai exigir o domínio dessas duas áreas da física. Então, vamos lá. Então, esta é a primeira questão de uma série que iremos fazer. O nosso intuito aqui é mostrar curiosidades, né, questões interessantes abordadas no Enem, também até mesmo em outros concursos, com o intuito de estar aprendendo coisas novas e também ensinando. Então é uma via de mão dupla. Bom, vamos à questão. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um portão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 5 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade de 5 metros por segundo, velocidade média, e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Eis aqui o esquema tirado lá da questão, então, além do texto, ele traz o esquema mostrando aí. Tudo que foi dito no texto está representado aí, né? Nós vamos aqui dar um destaque. Nós vemos aqui, primeiramente, a catraca, a barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, imersa em um campo magnético. Veja que esse campo magnético ele está entrando no plano da tela, correto? Então, se você usar a regra da mão direita, você vai encontrar para o campo, a corrente e a força magnética, você vai ver que a força magnética vai estar atuando aqui no sentido da velocidade da barra. Vemos também aqui a mola, né? Essa mola tem a função de trazer a barra de volta. Então, a força magnética atua para a esquerda, né? Esquerda. Incide na catraca, faz ela girar e depois volta sendo puxada pela mola. Então, a mola estica devido à força magnética e depois a força elástica puxa de volta. Ficou entendido aí? Então, esta é a situação. Vamos ver a seguir. Lembrando aí, né, que nós vamos ter, nesse contexto, de calcular a força elástica, e essa força elástica vai corresponder à força magnética,
porque existem duas forças atuando em sentidos contrários aí, quando a barra começar a se mover. Então, ela vai ser puxada pela força magnética para a esquerda, enquanto isso, a força elástica atua para a direita. E já vimos aqui, né, que se você usar a regra da mão esquerda, a força a força magnética vai estar para a esquerda. Então, na verdade, você não vai precisar fazer uso, né? Porque foi dito na questão, o objetivo aí vai ser outro que nós veremos a seguir. Eu vou só mostrar aqui a regra da mão esquerda, só para colocá-la em prática, né? Então, olha só, eis aqui a regra. O campo está entrando no plano da tela, devido àquele X dentro das bolinhas, né? Dentro do círculo, mas aí a corrente tem que estar para cima. E aí a força fica apontando para a esquerda. Lembrando sempre aí que o, o dedo médio representa o sentido da corrente, que está para cima na figura. O dedo indicador, o sentido do vetor campo magnético. E o polegar representa o sentido da força atuando para a esquerda. Então é isso aí. Mas veja que a questão não usa, não cobra o uso dessa regra, certo? Regra da mão esquerda para a força magnética sobre um condutor retilíneo. Até que a regra da mão direita se aplica aqui, mas essa tá mais enrolada, hein? Talvez a da mão direita fosse mais fácil. Então vamos voltar lá. Eita! Acaba se entorta todinho. Então já fizemos aqui a nossa abordagem, vamos seguir. Aqui está o comando da questão ou do item, né? Porque não é nem chamar questão, é chamada de item. Tem essa diferença. Aqui estamos chamando de questão, mas a rigor seria item. De qualquer forma, continuemos. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Então, aí nós temos as 5 alternativas, todas em Tesla. Esse T maiúsculo é de Tesla, beleza? Então, vamos lá descobrir qual vai ser o item correto aí. A resposta: peço que copie tudo, não deixe passar nada. Se não for optar por fazer no final, você então faça isso. Veja toda a resolução, depois copia, ou então vai dando pausa, né? Você quem manda aí. O primeiro dado que apareceu foi a corrente elétrica que percorre a barra de 5 centímetros. Eis aí o comprimento da barra, que eu chamei de L maiúsculo. Eu vou transformar em metro, porque lá no final nós vamos fazer uso, esse comprimento dessa barra, como eu já sei que vai atuar a força magnética sobre um condutor retilíneo, e entra aí o comprimento dela. E lá no final vamos ter que usar o Sistema Internacional de Unidades. Lembrar sempre que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Ter esse conhecimento vai ajudar bastante. Ao invés de ficar fazendo divisões aí por 100, você já manda essa potência. A constante elástica da mola, ele deu em Newton por centímetro. Você poderia converter em metro, mas você vai ter que lembrar o seguinte, né? Que você pode obter a deformação da mola pela velocidade aqui e depois transformar em centímetro. Então você pode deixar aí em centímetro ou ver se depois vai ser necessária alguma conversão.
O tempo ele fala que é 6 milissegundos, mili é 10 a menos 3 segundos. Veja que essa questão ela já começa exigindo esse domínio aí do candidato, o domínio sobre unidades de medida. Vamos medir a deformação da mola pela velocidade média. Então, o deslocamento lá na cinemática é a velocidade média vezes a variação do tempo. Substituindo aí, veja que nós vamos cortar ali segundo com segundo, né? O 5 metros por segundo por vezes 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Aí vai sobrar metro. Ali nós temos aquele produto que vai dar 30, repete o 10 a menos 3. Aqui nós vamos mexer e colocar em notação científica. Então ele traz ali para A, anda a vírgula em casa para a esquerda, fica 3, e soma 1 ao expoente. Fazendo isso, menos 3 mais 1, menos 2, e a unidade é metro. Aqui eu vou então ser usado aqui e trazer para centímetro. Veja que eu tirei o 10 a menos 2 e coloquei centímetro. Fiz o processo inverso do que foi feito lá no L. Beleza? Então esse domínio ele é muito legal porque você vai e volta a hora que você quiser. Deixando essa deformação da mola em centímetro, casa exatamente lá com a constante elástica da mola que está em Newton por centímetro. Quando eu fizer a conta para calcular a força, sobra apenas Newton. Então não caberia ali usar o metro. Ou teria que transformar ali a unidade do K, ou então, né, para que então pudesse usar o metro. Mas essa tranquilidade, você tendo esse domínio, essa tranquilidade, você vai poder decidir a hora de ir para um canto ou para o outro. Beleza? Vamos continuar. A força elástica. Vamos calcular a força elástica, que ela vai corresponder à força magnética lá no final, né? Força magnética ela é constante o tempo todo, vai puxando a barra, vai esticando a mola até que ela fica máxima, ficando igual à força elástica. Então, força elástica é igual a K vezes ΔX, o módulo dela. Aqui eu substituo. Veja que eu coloquei o centímetro ali. Resultado, 15 vezes 10 a menos 2, ou ainda 1,5 vezes 10 a menos 1 Newton, pelos mesmos motivos que eu fiz a transformação lá no cálculo do ΔX. A força magnética, então, vai ser igual à força elástica, para a deformação de 3 centímetros. Então, fica 1,5 vezes 10 a menos 1 Newton. Então, aquilo que eu falei, né? Uma questão que exige bastante do candidato, que é esse conhecimento amplo, indo da mecânica ao eletromagnetismo. Agora, a intensidade do campo, quer dizer que já estamos aí no finalmente. A fórmula para a força magnética sobre um condutor retilíneo é B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo entre a corrente e o campo. Mas veja que o campo ele é perpendicular à força, né? Ou melhor, à intensidade da corrente. Isso foi dito na própria questão e mostrado no esquema. Então, o seno
sendo o ângulo 90, o seno de 90 é 1, aí sobra aí apenas o bio, apenas o bio para resolver. Vou isolar o B e passo o I e o L dividindo. Agora é hora de substituir. Veja que eu não peguei o 5 vezes, o 15 vezes 10 a menos 1. Eu optei por pegar o 15 vezes 10 a menos 2, porque fica 10 a menos 2 em cima e embaixo. É uma opção interessante que nos ajuda, que eu resolvo o 30 ali, né? Vai nos ajudar, porque a gente vai poder cortar ali aqueles dois. O cortar significa dividir um pelo outro, né? São iguais, então vai dar 1. Agora eu vou jogar esse cara para cima, essa última linha, para que a gente possa fazer a conta final. Joguei para cima, ali a gente corta os dois. Aí é só alegria, né? Porque se tivesse o menos 1 ali, daria mais trabalho. Sobrou 15 por 30. Obviamente vai dar 0,5, né? Quando eu divido o número pelo seu dobro, 0,5. Domínio de notação, as alternativas estão em notação científica, todas elas, então você tem que pegar esse 0,5 e transformá-lo de volta para a notação científica. 0,5 é 5 vezes 10 a menos 1 Tesla. Salvo engano, essa aí é a letra A da questão. Beleza? Então é isso. Finalizamos aqui essa questão que nos permite revisar tanto para quem ensina quanto para quem está aprendendo, e ambos aprendem juntos, né? Como dizia Paulo Freire. Beleza? Então é isso aí. Parabéns por ter chegado até aqui e até a próxima.